Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, do verso 35 ao verso 43. A palavra de Deus diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos de novo na tua casa ouvindo a tua voz, Senhor, através das Escrituras Sagradas. São elas, Pai, que nos são como alimento, Senhor, luz para o nosso caminho. São elas que dirigem a nossa vida, as tuas palavras, e são elas que nós queremos ouvir esta noite, Pai. Não estamos interessados em doutrinas humanas, nem em filosofias deste mundo, mas na verdade que liberta, a verdade que vem da tua palavra. Fala ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo, Pai. E neste mesmo poder, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, para que a palavra seja ministrada de acordo com a tua vontade e o Espírito Santo possa nos convencer da verdade esta noite. É o que eu te peço, junto com os meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este trecho das Escrituras Sagradas citam um momento crucial na vida de Jesus, em que ele está sendo crucificado, está na cruz. Nesse momento está sendo escarnecido, debochado por todos que estavam ali à sua volta. E Jesus está morrendo entre dois pecadores. A Bíblia diz que ele foi crucificado e tinha à sua direita e à sua esquerda dois homens realmente criminosos que mereciam a condenação pelos seus atos. E é nesse contexto que Jesus está entregando a sua vida. E todos ao redor estão debochando de Jesus. Todos estão escarnecendo de Jesus. E todos também estão olhando para Jesus, para ver, na expectativa, qual seria a reação, a atitude de Jesus diante daquele quadro. E no meio desta cena toda, acontece algo extraordinário. Um homem é salvo naquele último momento de Jesus ainda com vida. Este homem é salvo na cruz, juntamente com Jesus. É o que narra esse texto que acabamos de ler. E a salvação desse homem, ela está registrada na Bíblia para nos ensinar muitas coisas que devemos saber a respeito de Deus, a respeito da graça e a respeito da salvação. Usando esse texto como exemplo, nós podemos entender como se opera a salvação de uma pessoa, como se dá esse processo. E é isso que eu queria, essa noite, ler contigo na Bíblia, para que isso sirva de ensino para nós e também de revelação da vontade da palavra de Deus. Então, as lições que esse texto apresenta para nós. Vamos entender olhando para a própria Bíblia Sagrada. Versículo 39 e versículo 40. Diz assim a palavra: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Veja a conversa entre os dois bandidos que estão ali ao lado de Jesus. Um deles, criminoso, ele ofende Jesus, ele debocha de Jesus e diz: se você realmente é quem diz que é, além de salvar a você, salva a gente também dessa situação que estamos vivendo. Ao passo que o outro volta-se para o primeiro e o repreende, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Esta sentença é que eu queria destacar aqui nesse contexto, irmãos. Sentença de morte. Os dois estavam condenados à morte pelos seus crimes. Jesus também está condenado à morte. E ali nós estamos vendo, presenciando a execução de 3 condenados à morte. Os 3 estavam sob igual sentença. E essa palavra, essa frase usada por esse ladrão, ela tem um significado muito importante, porque para que eu entenda a salvação, eu preciso entender que eu também estou debaixo da mesma sentença, a sentença de morte. Todo ser humano está debaixo da mesma sentença e a sentença de morte. Talvez você diga: mas que é isso, pastor? Onde já se viu isso? Eu estou condenado? Sim, é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo, eu vou ler com você alguns textos que comprovam o que eu estou afirmando. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz, em Romanos 6, 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que diz a Bíblia nesse texto? Que o pecado tem um salário, o pecado tem uma recompensa. E qual a recompensa pelo pecado? A morte, a sentença de morte. E a questão é: há algum ser humano que não cometa pecado? Há algum ser humano que nunca tenha cometido um pecado em toda a sua vida? Ora, se nós cometemos pelo menos um pecado durante a nossa existência, já estamos sentenciados pela palavra de Deus. E a sentença é pena de morte. O salário do pecado é a morte. Aquele segundo ladrão reconheceu que estava debaixo da mesma sentença, a sentença de morte. E para aquele que pode, de repente, ouvindo isso, afirmar: pastor, você está exagerando, eu até concordo que a gente comete alguns deslizes, mas eu não me acho tão ruim assim. Veja, amado, o que a Bíblia diz para nós, Romanos 3, 23. Nos inclui a todos. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Todos. Não faz exceção a ninguém. Todos estão incluídos no pecado. E como consequência, todos estão condenados à morte. Por quê, queridos? Porque Deus não admite pecado. Deus é santo. Apenas um pecado me afasta completamente de Deus e impede a minha aproximação dele. Então, estamos diante de um dilema. Estamos todos sob igual sentença, como disse o ladrão na cruz ao lado de Jesus. Mas apesar desta verdade, que por alguns é ignorada, estamos debaixo da sentença de morte, alguns ainda estão brincando com isto. Veja, a pessoa está condenada à morte. Você consegue se imaginar condenado à morte? Como vemos em alguns países em que a pena de morte está em vigor. Como devem ser os dias anteriores à execução daquela sentença? Será que a pessoa fica tranquila? Será que ela fica brincando?
Será que ela fica como se nada tivesse acontecendo, debochando todo mundo, rindo? Normalmente não é isso que acontece. Há uma contrição, há um peso pela sentença que pesa sobre ela e que ela sabe que será executada dentro de alguns dias. Mas não é isso que temos visto. Apesar de toda a humanidade estar debaixo dessa mesma sentença, o que temos visto é a mesma coisa que vimos no dia que Jesus foi morto. Todos condenados, mas todos debochando, todos rindo, todos escarnecendo do próprio Senhor Jesus. O versículo 40 é a resposta a isto aqui, irmãos. Está dito aqui pelo homem: nem ao menos temes a Deus. E é o que está faltando no mundo hoje. As pessoas não temem a Deus, estão condenadas à morte, mas estão vivendo no deboche, no escárnio, em relação a Deus e a sua palavra, pecam e se regozijam em pecar, e assim permanecem, como fizeram com Jesus no dia da sua crucificação. Debochavam dele, apontavam para ele, riam dele, e desafiavam a ele. Assim hoje as pessoas têm desafiado a Deus, apesar de estarem debaixo da mesma sentença. Mas este homem, este segundo ladrão, que fala e que diz dessa maneira e repreende ao outro, ele tem uma atitude completamente diferente. Ele está condenado, ele sabe que está condenado, mas a sua atitude, a sua postura não é de deboche nem de reverência. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que esse homem reconhece o seu próprio estado. No versículo 41 está escrito: nós, na verdade, ele falando com o outro ladrão, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha a atitude deste homem. Ele sabe que está condenado, mas ele sabe no seu coração que ele merece a condenação a qual foi submetido. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua culpa, e ele está ali reconhecendo isso diante de todos publicamente. Este, irmãos, é o primeiro passo para a salvação de qualquer pessoa. Veja, a sentença é de morte. O cumprimento é certo, ninguém vai escapar dela. Pode demorar, mas vai chegar o dia que a sentença será executada. Assim como ficam lá no corredor da morte, esperando apelações e recursos, mas haverá um dia em que a sentença será executada. Todos nós estamos sob igual sentença. E haverá um dia que a sentença será executada. E a única oportunidade de salvação está aqui sendo apresentada, na atitude deste homem. Deus está oferecendo ao homem gratuitamente a oportunidade de salvação. Mas o primeiro passo que o homem precisa dar é exatamente o que este ladrão fez: reconhecer o seu próprio pecado. Reconhecer que ele está condenado e que ele merece a sua condenação. Foi essa a palavra que saiu da boca daquele ladrão. Nós estamos sob igual sentença, mas nós fizemos por merecer. É justa a nossa condenação. Reconhecer a justiça de Deus é o primeiro passo para a salvação de qualquer pessoa. Veja, Deus quer salvar o homem. E é algo tão lindo, maravilhoso ser salvo por Deus. Mas o homem tem sido condenado porque não quer ser salvo. E de que maneira ele manifesta isso? Recusando-se a aceitar que a sua condenação é justa e merecida, achando que ele é bom, achando que ele não precisa de Deus, achando que os seus atos não são tão ruins assim. O homem tem vivido desta maneira e por isso não consegue ser salvo. O primeiro passo é reconhecer o próprio pecado. Enquanto o homem não reconhece que está perdido, ele não pode ser achado. Lá em Lucas 19:10, Jesus diz assim: o próprio Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido.
Mas se eu não reconheço que eu estou perdido, como é que ele vai me salvar, me buscar? Eu acho que eu sei o caminho. É igual o homem dirigindo o carro. Você já viu isso? Ele nunca pergunta a ninguém o caminho. Ele acha que ele sabe o caminho. E a esposa fica do lado. Para ali para perguntar. Ele, não paro. Eu sei aonde eu vou. Eu sei o caminho. Aí ele se perde, roda 3 horas. Aí ele para então e pergunta para alguém aonde é o caminho. Não é assim que acontece? Mas é isso que tem acontecido com o homem hoje em dia. Ele acha que sabe o caminho. Ele não se considera perdido. Então ele não pode ser achado. Ele não se vê nessa situação. Mas o primeiro passo dado por este ladrão foi exatamente se reconhecer nessa posição. Eu mereço o que eu estou sofrendo, eu mereço esta condenação. Então, quando o homem se reconhece culpado, o homem concorda com aquilo que Deus já sabe sobre ele. Veja como isso é tremendo, irmãos. Enquanto eu digo para mim mesmo e para os outros, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não sei porque que às vezes dá alguma coisa errada comigo, eu não mereço, eu sou tão bom. Enquanto eu digo isto, eu não estou concordando com aquilo que Deus já sabe a meu respeito. Porque, irmãos, as pessoas só sabem dos pecados que nós mostramos para elas. As pessoas só sabem dos pecados que nós praticamos na presença de alguém. Mas Deus sabe tudo que a gente faz quando ninguém está olhando. Então Deus já sabe sobre nós o que Ele precisa saber. Deus já conhece a nossa história. Deus já sabe o que nós somos. Enquanto eu não concordo com Deus a respeito do que eu sou, é como se eu estivesse querendo enganar ou ludibriar Deus. E isso não vai dar certo jamais, irmãos. Então, o homem, quando se reconhece culpado, ele concorda com Deus sobre aquilo que Deus já sabe sobre ele. É o que diz a Bíblia em 1 de João, capítulo 1. Leia lá comigo. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo número 1, versículo 8 até o versículo 10. Veja como é claro esse texto, irmãos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que estamos fazendo? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ao passo que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, olha o problema, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A quem fazemos mentiroso? A Deus. Deus diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu digo, eu não peco, eu sou bom, eu sou nota 10. A quem estou fazendo de mentiroso? A Deus. Mas quando eu digo, eu sou pecador, eu mereço a morte e a condenação pelos meus atos, eu estou concordando com Deus a respeito do que Ele já sabe sobre mim. E Deus sabe muito mais sobre mim do que eu mesmo, irmãos. E isso é um grande problema para nós. Então, o primeiro passo foi dado por esse homem. E a Bíblia mostra vários exemplos aqui de pessoas que se reconheceram como culpadas. E este foi o primeiro passo para que elas pudessem ser salvas e justificadas por Deus. Porque quando Deus nos salva, Ele também nos justifica. O que quer dizer isso? Ele nos torna justos. Você não é justo, você é pecador, mas ao te salvar, Ele não te imputa pecados, Ele te justifica. Isso é o que acontece. Então, amados, há muitos exemplos bíblicos de pessoas que fizeram exatamente o que fez esse ladrão. Disseram, eu sou um pecador, eu reconheço que mereço a sentença que pesa contra mim. Alguns exemplos eu quero dar a você. Lucas capítulo 18, leia comigo. Lucas 18, do 10 ao 14. Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 18, do versículo 10
até o versículo número 14. Há aqui uma história bem conhecida, Lucas 18, do 10 ao 14. Jesus está falando sobre dois homens, e está dizendo: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Assim ele se identifica diante de Deus. Digo-vos que, palavras de Jesus, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando o homem diz: eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa, eu não sou tão mal assim quanto os outros, eu não sou tão mal quanto a sociedade que me cerca, o que ele está dizendo? Fazendo Deus de mentiroso, é o que ele está fazendo. Está contrariando o que diz a palavra de Deus. Está agindo exatamente como o fariseu. O fariseu era um religioso rigoroso, inclusive em relação à sua religiosidade, e se achava melhor do que os outros por causa disso. E se orgulhava de não ser como os demais, roubadores, no meio daquela sociedade que já era tão conturbada, agora ainda imagina a nossa, não é, irmãos? E assim esse homem se considerava melhor do que todos. Ou seja, considerava que era bom, considerava que não tinha pecado, que não estava sob nenhuma sentença. Mas o outro, o publicano, cobrador de impostos, trabalhava para os romanos, normalmente roubava nos impostos que cobrava, era pecador, não era decente no seu comportamento, mas ao entrar no templo para orar, reconhece diante de Deus a sua condição, reconhece diante de Deus que é realmente um miserável, bate no peito e pede que Deus lhe seja propício, mesmo ele sendo pecador, e assim ele se reconhece, como quem diz: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu mereço, Senhor, mas eu te peço, seja propício a mim. E Jesus diz: este desceu justificado para a sua casa. Ou seja, ele não era justo, ele não era bom, ele era ruim, ele era pecador, mas foi para casa justificado. Deus lhe atribuiu justiça, mesmo sem ele a ter e a merecer, mas a justiça lhe foi atribuída pelo seu reconhecimento daquilo que Deus já sabia a seu respeito. Então ele vai para casa justificado. Um exemplo também no Antigo Testamento, quero ler contigo o Salmo 32, um salmo de Davi, em que a Bíblia nos mostra o rei Davi abrindo o seu coração diante de Deus. Salmo número 32, versículo 3, até o versículo 6, e depois o versículo 9. Diz assim, Salmo 32, do 3 ao 6: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quanto transbordarem muitas águas, não o atingirão. E no verso 9, ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, é aquele homem também que abre o seu coração para Deus e confessa a respeito da sua realidade de vida. Então é um homem que se torna justo, não porque era o melhor homem do mundo, mas porque confessava diante de Deus as suas falhas e não tentava escondê-las, porque de Deus nada se pode esconder. E um último exemplo eu quero trazer para você em Lucas capítulo 15,
versículo número 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 15, no verso número 21, a palavra de Deus diz: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem está dizendo essas palavras, irmãos? É o versículo que fala do filho pródigo, daquele filho que desperdiçou todos os seus bens, mas que um dia, diz o verso 17, então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então ele resolve voltar para o seu pai. E ao chegar diante do pai, o que ele faz? Uma confissão de pecados. Uma confissão da sua miséria, do seu estado. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Ou seja, mereço essa desfiliação. Mereço ser humilhado. Porque pequei contra o Senhor e pequei diante dos céus. Confissão do seu pecado. A admissão da sua situação diante de Deus, do seu estado diante do Senhor. Foi isso que fez aquele ladrão. Ele não foi salvo por acaso. Todos que são salvos passam exatamente por isso que passou aquele ladrão. Você que está me ouvindo e que já experimentou a salvação, certamente também passou por isso. Reconheceu diante de Deus que você é pecador e que precisa dele para ser salvo. E se humilhou na presença de Deus. Porque Jesus termina aquele texto lá do publicano e do fariseu, dizendo que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então, amados, é na humildade que nós seremos salvos. É no reconhecimento do nosso estado como pecadores que seremos então salvos por Deus. Aquele ladrão deu o primeiro passo para a sua salvação. Mas volte ao texto em Lucas 23. Vamos voltar ao texto e vamos ler juntos o versículo número 42. No versículo 42 diz assim: E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Veja duas frases logo em seguida. Na primeira, ele reconhece o seu pecado. Na primeira, ele reconhece que merece a sua condenação. Mas na segunda, ele pede o mesmo que pediu o publicano: seja propício a mim, Senhor. Eu sei que eu mereço isso, mas lembra-te de mim quando vieres no teu reino, diz ele ao Senhor Jesus. Ele rogou que Jesus se lembrasse dele. Foi a oração que ele fez ali diante de Jesus. Por quê? Porque ele não viu nenhuma outra possibilidade de ser salvo. Essa é outra característica daquele que quer ser salvo. A primeira, como eu disse, é reconhecer que é pecador. A segunda é reconhecer que não há outra possibilidade de ser salvo a não ser Jesus. O único recurso é Jesus. O único que pode dar, prover salvação é Jesus. E é naquele momento, quando ele volta-se para Jesus e chama Jesus pelo nome e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor tem poder para me salvar. Isso concorda com o que afirma a Bíblia Sagrada. Leia comigo Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Diz a Bíblia que não há nenhum outro nome que eu possa invocar, nenhum outro nome a quem eu possa recorrer para ser salvo. O único nome é Jesus. E foi esse nome que esse ladrão chamou naquele momento. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim, porque o Senhor é minha única esperança. Esse é o segundo passo para ser salvo.
reconhecer que não há outra possibilidade. Porque enquanto o homem não fizer isso, ele pode até reconhecer que ele é pecador, ele pode até reconhecer que ele precisa de aperfeiçoamento, mas ele vai buscar isso em outros lugares, ele vai buscar isso em outros profetas, ele vai buscar em outras filosofias, em outras religiões, a expectativa de conseguir através dessas religiões a salvação. Mas esse homem não, ele reconhece que é somente Jesus. É o único nome que ele invoca naquele momento. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia também ensina a respeito dessa verdade, irmãos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus diz claramente: porquanto há um só Deus, e que mais? Um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem. Não há outro mediador, não há outro que faça essa intermediação entre você e o céu, somente Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, somente o nome de Jesus. E foi esse nome que ele invocou, e o próprio Senhor Jesus também fala com clareza a respeito disso. Leia comigo João 14, versículo 6. João 14, 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está agora dito pelo próprio Jesus: o caminho é exclusivo, respondendo àqueles que creem que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus está afirmando: o único caminho sou eu mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por este caminho chamado Jesus. Ninguém chegará à presença de Deus se não for invocando esse nome chamado Jesus. O único dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. E foi esse nome que aquele homem invocou. Ele não viu nada além de Jesus. Veja, ele está ali condenado, ele podia apelar para os romanos, ele podia clamar por clemência daqueles soldados, daquele general que estava ali na frente dele. Mas ele não viu nada em ninguém, só viu Jesus. E ele olhou para Jesus e viu o Salvador, mesmo estando Jesus todo retalhado. Ele olhou para Jesus e viu o Salvador e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Outra coisa importante desta declaração é o terceiro passo. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, irmãos. Que Jesus é Senhor. Mesmo vendo Jesus naquele estado deplorável no qual Jesus estava. Mas ele não olhou para a aparência de Jesus. Todos estavam ali olhando para a aparência de Jesus. Todos estavam debochando dele. Ah, está vendo? Olha lá. Você não falou que era Deus, que era bom, e agora? Está aí nesse estado? Aquele homem não fez isso, porque ele não viu a aparência, mas ele viu a essência de Jesus. Nós somos muito enganados pela aparência das coisas, e por isso deixamos a essência de lado. Mas aquele homem viu a essência e reconheceu em Jesus o senhorio. Há uma versão bíblica na tradução corrigida fiel que diz, esse mesmo versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui fica explícito que ele o chama de Senhor. Senhor. Ele diz: Jesus é Senhor. Não apenas um tratamento educado como nós usamos hoje em dia, mas naquele contexto afirmando o senhorio, até porque ele fala do reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que de alguma forma Jesus vai reinar. Ele chama Jesus de Senhor e reconhece que Jesus tem um reino, é dono de um reino. O que ele faz? Reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, irmãos. Ele antevê aquilo que a Bíblia só vai dizer muito tempo depois. Em Apocalipse capítulo 17, leia comigo o que está escrito a respeito de Jesus.
Eu não sei qual é a imagem que você tem de Jesus. Eu não sei o que você pensa a respeito de Jesus. Mas esse homem viu Jesus corretamente. Não viu um homem ensanguentado, mas viu um rei e viu um Senhor. Em Apocalipse 17, versículo 14, a Bíblia diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos, fiéis, que se acham com ele, a igreja. Vencedores são aqueles que se entregam a Cristo, que o reconhecem, como diz a Bíblia, como Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele homem, mesmo estando morrendo na cruz como ladrão, reconhece ao olhar para Jesus que ele é Senhor e pede a ele que ele o receba em seu reino. Ou seja, aquele homem crê na possibilidade de vida eterna. Ele crê que a vida para ele acabou naquele momento. Ele não pede a Jesus que o tire da cruz, que o livre da morte, que mude aquela situação. Ele já tem aquela situação como certa, vai morrer naquela cruz. Mas ele está preocupado agora com o porvir. Ele está preocupado agora com o que vai acontecer depois da sua morte. Então ele diz: quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Porque ele sabia da ressurreição, ele sabia da vida eterna, ele cria nisso. É outro requisito para aquele que também quer ser salvo. Não pensa só no aqui e agora, mas pensa na eternidade, irmãos. E esse homem mostra para nós que tudo isso foi encontrado na sua vida através das suas palavras. Há muita gente que hoje está vivendo como se tudo terminasse com a morte. Há muita gente que hoje está vivendo uma vida inconsequente, irresponsável, porque acha que a morte termina tudo. Então eu vou viver do jeito que eu quiser, vou me esbaldar, porque quando morrer já não dá para fazer mais nada. Eu vou viver da forma que eu quiser, porque na morte acaba tudo. Não, irmãos. Pelo contrário, na morte está apenas começando. Você vive aqui na terra 70, 80, 100 anos no máximo, quando muito. Mas, na eternidade, quantos anos você passará? Na eternidade, quanto tempo durará a sua vida consciente depois da morte? Então, há muita gente hoje pensando só nessa vida. E quando eu penso só nessa vida, para que pensar em salvação? Quando eu me limito apenas às coisas desse mundo, aqui agora não preciso de salvação. Porque salvação é algo que vai me alcançar depois que eu morrer. Eu serei salvo da condenação eterna. E há muita gente vivendo dessa forma. Mas aquele homem já tinha como certa a sua morte, mas estava naquele momento visualizando o seu porvir, a sua eternidade. Lição também que esse texto traz para nós. E a Bíblia diz para nós, irmãos, pode você crer ou não, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 14, leia comigo. Romanos capítulo número 14, versículo 10 e 11. Romanos 14, 10 e 11 diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Todos comparecerão diante desse tribunal. Mesmo aqueles que pensam hoje que o que importa é viver o aqui e o agora. E é só indo pelo caminho chamado Jesus que eu chegarei a este tribunal, não para ser julgado, mas para ouvir a sentença de absolvição. E é o que a Bíblia afirma em João capítulo 3, versículo 18. Vamos ler juntos? Evangelho segundo João capítulo 3, verso 18. A Bíblia Sagrada diz assim: Quem nele crer não é
julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o problema. Todos comparecerão diante do tribunal. Mas diz a Bíblia que aquele que crê em Jesus vai estar lá, mas não será julgado. Estará no tribunal, mas não para que ali seja julgada e deliberada a sua condenação ou não. Porque recebeu e creu em Jesus. Mas o que não crê, mesmo antes do julgamento, mesmo antes do comparecimento ao tribunal, diz o verso 18, já está julgado e também condenado. Por quê? Não creu. Veja como a Bíblia coloca a salvação. E aquele homem, aquele ladrão, ele creu na eternidade da vida. Ele creu na vida eterna e creu no senhorio de Cristo e declarou esse senhorio. E por isso aconteceu com ele o que a Bíblia passa a relatar. O que Jesus fez por aquele homem. O que Jesus realizou naquele mesmo momento por aquele homem que proferiu estas palavras. Volta lá no texto de Lucas e lê comigo o versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Foi a única resposta que Jesus deu àquele homem. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Observações, irmãos. Primeira coisa, a palavra que Jesus diz é em verdade. Salvação só por Jesus. E a que Jesus dá é a verdadeira. Qualquer outra é falsa, irmãos. Qualquer outra promessa é falsa. Porque só Jesus pode dar salvação verdadeira. Por isso, ele enfatiza em verdade. Eu vou salvar você. E essa salvação é verdadeira. Por que é importante enfatizar em verdade? Porque nós estamos vivendo na época da mentira, irmãos. Nós estamos vivendo no momento da mentira, e que muita mentira tem se espalhado por aí, até em nome de Jesus. Até o nome de Jesus tem sido usado para propagar a mentira. Por isso é importante enfatizar em verdade. Por quê? Porque há muitos falsos profetas nesse mundo. Há muitas falsas igrejas propagando falsos evangelhos, fazendo promessas falsas às pessoas. Por isso é importante enfatizar a verdade. Leia comigo 2 de Pedro. 2 de Pedro 2, do 1 ao 3. Lá no final da sua Bíblia, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 2, versículo 1 até o versículo 3. Olha como Pedro nos adverte. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por que é importante relatar isso? Porque hoje há muitas pessoas que ouvem a mensagem que eu estou pregando até aquele momento, ouvem o evangelho que foi pregado até esse momento, entendem tudo aquilo que foi dito, mas dizem assim: eu não vou me tornar crente. Eu jamais frequentarei uma igreja evangélica. Por quê? Porque eu vejo esses salafrados na televisão, eu vejo esses roubadores, eu vejo esses desonestos. Eu não quero isso para a minha vida. E você faz muito bem, e você tem toda a razão, mas a Bíblia já adverte a respeito disso. E a Bíblia já adverte que o caminho de Jesus seria infamado. Mas a Bíblia diz que a condenação destes também já está lavrada. E você não deve se preocupar com isso, porque a condenação é certa. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Mas eu não estou aqui pregando que você deve fazer alguma coisa para que Jesus faça outra coisa para você. O que eu estou dizendo é a verdade universal de Deus.
você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer que Jesus é Senhor e que a vida eterna está esperando por você. Essa é a chamada. Veja, naquela cruz, Jesus não falou sobre igreja nem sobre religião. E aquele ladrão também não pensou em igreja nem religião. O que ele pensou foi na sua própria situação. Eu estou condenado e eu quero ser salvo. E eu reconheço que o único que pode me salvar é este homem que está morrendo aqui do meu lado. Ele é o Senhor do universo. E é a Ele que eu preciso clamar para que eu seja salvo. Essa é a maior verdade. E Jesus disse, em verdade, na verdade pura do Evangelho, eu te dou salvação verdadeira. Você não tem que pagar por ela. Você não tem que abrir a carteira para conquistá-la. Eu não estou te vendendo um pedaço do céu. Eu estou te dando de graça a salvação. Foi isso que Jesus fez por aquele homem. Porque lhe deu salvação verdadeira. E é essa salvação que está disponível hoje. Outra coisa interessante nessa palavra, no versículo 43 que lemos, é que Jesus diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Veja, irmãos, a salvação é imediata. Salvação não vem à prestação. Salvação não vem pelo aperfeiçoamento da pessoa. Não vem pelo seu merecimento. Jesus não disse para ele assim, olha, eu vou até considerar você quando eu vier no meu reino. Mas eu quero ver se você vai se comportar direitinho. Se você fizer o dever de casa certinho, se você fizer umas boas ações, de repente, quando eu vier no meu reino, eu te dou uma vaguinha aqui, eu te dou uma chance. Não. Não foi isso que Jesus disse, foi? Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Por quê? Ele fez alguma coisa para merecer? Não, ele era bandido. Ele era ladrão. Ele não tinha um bom histórico, não tinha um bom passado. Mas naquele momento ele reconheceu a sua situação e quem é Deus. Assim é a salvação. Deus não salva porque você merece. Deus não me salvou porque eu merecia. O que eu mereci, o que você merece, é condenação. Deus salvou porque nós reconhecemos que merecíamos a condenação. E reconhecemos que Ele era o único caminho para a salvação. E nos dobramos a Ele. E nos humilhamos na presença dEle. Então Ele nos salvou. Não requereu de nós nenhum currículo. Não requereu de nós nenhuma realização. Mas não é por méritos, como a Bíblia diz, mas simplesmente pela fé. Porque aquele homem creu e acreditou, ele foi salvo e a salvação foi hoje. Quando é o dia da salvação? É hoje, irmãos. O dia da salvação é o dia que você fizer a mesma coisa que aquele homem fez. Veja, para aquele homem, foi na última hora da sua vida. Foi no último instante, pertinho da morte. E alguém diria, então, deixa eu aproveitar. Quando eu estiver morrendo, eu faço o que aquele homem fez. É ótimo isso. A lógica está perfeita. Mas você sabe a hora que você vai morrer? O problema é esse, né? O único problema é esse. Você não sabe a hora que você vai morrer. Esse é o problema dessa lógica. Você não tem nenhum poder sobre isso. Você não consegue adiar nem adiantar essa hora. Então, esse é um problema. E aquele homem, ele reconhece. Na última hora. Mas ele reconhece. E o dia da salvação é imediato. É no mesmo dia em que você fizer a mesma coisa. Reconhecer, eu sou pecador. Não há nada que eu faça que me livre dessa condição, a não ser o que Jesus, o Senhor, pode fazer por mim. Eu me rendo a Ele. Então Ele dirá para você o mesmo que disse para aquele homem. Quando você morrer, você estará comigo no paraíso. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos, mas quando você morrer, você estará comigo no paraíso, porque hoje você foi salvo. O dia da salvação, irmãos, é hoje. Há exemplos bíblicos disso. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus disse também, hoje houve salvação nesta casa. Você viu isso na Bíblia? Lá em Lucas 19. Hoje houve salvação nesta casa. É imediato.
Jesus não salva a prestação, não é um processo de aperfeiçoamento. O processo de aperfeiçoamento é o processo de santificação que começa após a salvação. Mas a salvação é imediata, é hoje. Depois do que Deus vai fazer na tua vida é te santificar, se você durar muito tempo. Na vida daquele ali não teve muito o que santificar, porque ele já morreu logo depois. Mas a salvação ele recebeu. Naquele dia, naquele momento, naquele instante, naquele hoje. Então o que isso me ensina? Não deixe para depois o que precisa ser feito hoje. Porque eu não sei se existe depois. Esse é o grande dilema, irmãos. A gente ouve a pregação e diz, eu concordo com isso aí, mas eu não estou preparado ainda. Eu não estou preparado para me render a Jesus. Mas você está preparado para morrer, sabia? Você pode morrer. O que é necessário para morrer? Fala para mim. Estar vivo. Você está vivo? Está vivo? Tem alguém vivo aqui? Tá prontinho para morrer. Viu? Não é preciso estar doente para morrer. É preciso estar doente para morrer? Não. Você morre sem estar doente. Você morre fulminado, você morre, sei lá, atropelado, morre de qualquer jeito, você morre. Basta estar vivo. Não é? Então, você atende todos os requisitos. Mas o que é preciso para ser salvo? Já falei aqui. Reconhecer eu sou um pecador. Jesus é Senhor. Só por Ele posso ser salvo. A Ele me submeto. Isso é hoje, irmão. Não é depois. Depois, Ele começa a santificar você. Depois, Ele começa a mudar a sua vida. Aí é outra história. Mas eu estou falando de salvação, e salvação é hoje. E não pode ser adiada, não pode ser postergada, o momento é agora. E veja o que ele disse ao homem: hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Você lembra que o paraíso foi perdido pelo homem por causa do pecado, irmãos? Ao homem foi vedado o acesso ao paraíso por causa do pecado. Mas Jesus diz, você hoje estará comigo no paraíso. Está aberta de novo a porta para você. Então a salvação não é só um ato de Deus, mas é algo maravilhoso. É algo grandioso que Deus faz. Está dizendo para aquele homem que naquele dia ele estará com ele no paraíso, no lugar que estava vedado à humanidade, mas que seria aberto para aquele homem naquele momento. Irmãos, para muitos, aquele homem era um homem que não tinha jeito. Para quem estava ali presenciando a cena, o que estavam vendo? Jesus e dois bandidos. Quem olhava para aqueles bandidos? Quem conheceu aqueles bandidos? Quem soube da história daqueles bandidos? Quem foi vítima daqueles bandidos? Olhava para aquele homem e disse, esse homem não vale nada. Por isso ele está morrendo, bem feito para ele. Porque está morrendo desse jeito. Porque ele me roubou, ele já entrou na minha casa, já roubou minhas coisas. Merece essa condenação. Para todo mundo que estava assistindo aquela cena, aquele homem era um condenado sem jeito. Para os religiosos, talvez, alguns diriam assim, ele vai para o purgatório, depois ele se purgar direitinho, chega no céu. Não, Jesus não admitiu purgatório. Jesus não admitiu estágio intermediário. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Passagem direta, sem escala, para o paraíso. Foi o que Jesus deu a ele. Ninguém acreditava nele. Ninguém considerava ele coisa nenhuma. Mas aquele que não valia nada foi levado para o céu com Jesus. Para Jesus, ele é companheiro no céu. Para a sociedade é um bandido, um desgraçado, um miserável. Mas para Jesus é amigo e está com ele no céu naquele dia. É isso que Jesus faz quando salva a gente. Não sou eu que mereço alguma coisa, mas é a graça de Jesus que atua na minha vida. E me tira da miséria e me leva para o céu, para ser companheiro dele no céu, para estar com ele no paraíso, num lugar de bênçãos inimagináveis. E é para lá que Jesus quer levar todo aquele que se reconhecer como pecador e que o reconhecer como Senhor. A oportunidade está dada. Eu quero que você curve a sua cabeça agora para nós orarmos e falarmos com Deus nesse momento. Pai, nós ouvimos a Tua palavra que nos foi anunciada a respeito do que o Senhor fez naquele dia.
dia de salvação para aquele homem que não valia nada, Pai. Há outros aqui hoje, meu Deus, que como aquele homem também não valem nada, estamos condenados à mesma sentença, Pai. Cremos na Tua palavra e concordamos com ela, mas precisamos também nos humilhar na Tua presença, precisamos também clamar ao Senhor. Lembra-te, Pai, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. E isso então trará salvação imediata. E o Senhor dirá também: hoje estarás comigo no paraíso. Mas para isso é necessário uma atitude, como teve aquele homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto hoje à noite: há alguém aqui no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a mão onde você está. Eu quero fazer uma oração por você. Quem quer entregar a sua vida para Cristo, reconhecer que precisa dele para a salvação. Há alguém que quer aproveitar essa oportunidade hoje, o dia da salvação? Levante a sua mão para que eu possa ver. Há alguém? Alguém? Amém. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Pastor Paulo estará no tanque agora com as irmãs que estarão passando pelas águas. Louve ao Senhor nosso Deus.
a nossa salvação. Não há outro, como diz esse louvor, não é, irmãos? Não há outro pelo qual possamos ser salvos. Não há outro nome dado entre os homens que traga salvação. Só o nome do Senhor Jesus. E é pelo nome de Jesus que as irmãs passarão pelas águas daqui a pouco, confessando sua fé em Jesus Cristo e fazendo isso de forma pública, né? Amém. Vamos louvar? Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. De milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Deus. Bem. Isso. Irmãos, esse é um momento muito especial da igreja. Momento em que a palavra do Senhor, um dia ela foi ministrada e essa jovem ouviu a palavra caiu em seu coração, ela se rendeu a Cristo. Ela passou por um processo, né, de ensino da palavra. E hoje ela está aqui para cumprir o que diz o Senhor Jesus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E todo aquele que não crer já está condenado. É o que diz a palavra. Mas nós queremos dar oportunidade à nossa irmã para estar fazendo a sua confissão de fé diante da igreja do Senhor Jesus. Assim como ela recebeu a palavra caiu no seu coração e ela se rendeu a Cristo. Hoje ela está aqui, para a honra e glória do Senhor, para dar a sua confissão de fé. Vamos ouvir, irmão. Boa noite, igreja. Não vou conseguir falar muito. Entrego minha vida a Jesus. Agradeço por eu estar aqui. Há um ano atrás era para mim estar aqui. Fiz o curso, fui até o final. E no dia do batismo eu desisti. Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui. E agradeço a presença da minha família toda que está aí. E quero agradecer a todos e a Jesus, principalmente, Espírito Santo, que Ele
queridos. Pode aplaudir o Senhor, porque é para Ele. Isso, é para Ele. Se é para o Senhor, o melhor, irmãos. Amém, queridos. Mediante a essa confissão de fé, eu, ministro do Evangelho, diante da Igreja do Senhor Jesus, eu batizo a irmã Mari, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Queridos, assim também aconteceu com a Sabrina, que um dia ouviu a palavra do Senhor, a palavra que você ouviu. Você nessa noite, você que está aqui, também ouviu falar de Jesus. Ela ouviu, a palavra caiu em seu coração, ela se rendeu a Cristo, e hoje ela está aqui para completarmos aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. Ela crê e agora será batizada. E também daremos uma oportunidade para nossa amada irmã fazer a sua confissão de fé diante da Igreja do Senhor Jesus. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo ao professor Jorge pelo ensinamento e os esclarecimentos até aqui, e dizer que o amor de Deus me mudou. E quando eu falo de mudança, não são meros reparos. Eu era uma flor sem pétalas, sem cor, sem vida, e uma fonte de amor inesgotável me fez florescer. E essa fonte é Deus. E é por isso que nessa noite eu reconheço como meu único e suficiente Salvador. Diante da confissão de fé da irmã Sabrina, eu, ministro do Evangelho, diante da Igreja do Senhor Jesus, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados. Irmãos, tudo isso é para a honra e glória do Senhor, né? Também a irmã Renata ouviu a palavra, como cada um de nós que aqui estamos, também ouvimos a palavra do Senhor. E essa palavra caiu também em seu coração, deu frutos. E no dia em que ela ouviu a palavra, ela se rendeu a Cristo. E hoje nós estamos aqui para completar aquilo que a palavra do Senhor nos manda. O Senhor Jesus, ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Nós estamos aqui nesta noite para batizar a irmã Renata, mediante a sua confissão de fé, que também daremos essa oportunidade a ela, para declarar à igreja o senhorio de Jesus na sua vida. Boa noite, igreja. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus, a Jesus, por ter me recebido na sua casa durante um ano que eu estou aqui, tendo a
grande oportunidade de poder frequentar e, mais do que isso, conhecer Jesus. Para mim foi o mais importante, foi uma grande transformação no meu coração, no meu pensamento, em toda a minha existência. E eu queria poder confessar isso aqui nesse momento, tendo como testemunho a igreja e com toda a gratidão no meu coração, reconhecer que Jesus é o meu Salvador, único e suficiente Salvador, caminho e vida, como foi dito hoje de manhã na pregação. Só existe uma verdade, e se é verdade, ela é única, não tem verdade de brincadeira ou pseudo-verdade, só existe uma verdade. Até a lógica explica que se é uma verdade, ela é única, é ela que eu vou abraçar e abraço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. E diante da Igreja do Senhor Jesus, após a confissão da Renata, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amados, antes de nos despedirmos, me foi dito que enquanto eu fiz o apelo, uma pessoa levantou a mão e eu não vi. Se foi com você que isso aconteceu, eu quero te dar essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Vem aqui à frente se você foi aquele que levantou a mão e eu não vi. Alguém me falou que isso aconteceu. Aconteceu mesmo ou não? Sim? Foi você? Vem aqui. Vamos orar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Como é seu nome? Jane. Amém. É a Jane, irmãos. Vamos orar por ela. Pai, obrigado pela vida da Jane, Senhor. Por essa vida preciosa que nesse momento te reconhece como Senhor, como Salvador, como o único que pode perdoar os seus pecados. E está fazendo isso diante da igreja, publicamente, porque reconhece o teu amor e o teu senhorio sobre a vida dela, Pai. Obrigado, Deus, e que seja o início de uma nova vida contigo a partir desse momento, porque eu creio, ela estará contigo no paraíso um dia. Louvamos ao Senhor pela vida dela e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.